Vai assim, vamos então orar para começar. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por a gente estar aqui nesse domingo, que tá um friozinho, e a gente podia não ter acordado, a gente acordou porque a gente vai aprender mais de Ti. Mas para que a gente possa estar entendendo quem o Senhor é, por mais que possa ser assuntos complexos hoje, como a Trindade, por exemplo, que a gente possa estar conseguindo ter nossos corações abertos, Senhor, para o teu entendimento, e nossas mentes abertas, Senhor, para o conhecimento que vem de Ti. Que isso possa nos transformando, isso possa nos aproximando do Senhor, e nos fazendo te conhecer e te amar por quem o Senhor é. Por favor. Como eu te faço, no teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Beleza, gente, vamos continuar a aula. A gente só vai, dar um fechamento no que a gente viu em 2 pontos que a gente acabou deixando por conta do tempo. E que é a misericórdia e a graça de Deus. Mas quando a gente está começando a falar disso, a gente precisa estar entendendo qual é a diferença entre a misericórdia e a graça. A gente consegue ver 2 exemplos de versículos que falam sobre ela. O primeiro é sobre misericórdia, que é o Senhor misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e de grande beneficência em verdade. Depois a gente vê sobre a graça. Já se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça não seria graça. Então, dessa forma, a gente consegue ver que a misericórdia está totalmente atrelada à paciência, a Deus ser tardio em dar algo que a gente merece, ou não dar algo que a gente merece. Enquanto a misericórdia, ela é o oposto. Ela é dar aquilo que a gente não merece. Então, essa seria a diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós, pecadores, merecemos. Ou seja, que é a punição pelos nossos pecados e o castigo divino. E, ao contrário, ele nos dá aquilo que a gente não merece, que é a salvação eterna, que é o presente do Evangelho, da cruz de Jesus Cristo sobre nós. Então, do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Então, essa seria a diferença, a premissa básica da diferença entre graça e misericórdia. Não se esqueçam disso. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que a gente merece, e graça é Ele nos dando aquilo que a gente não merece. Beleza? Então, a gente vai estar abordando sobre a misericórdia e a graça divina. A misericórdia, ela pode se dividir em algumas partes. Por exemplo, a gente falando de misericórdia de Deus, a gente fala sobre a não punição imediata pelos pecados dos homens. Ou seja, a gente pode falar que Deus ele tem misericórdia por todos os seres que existem, por todas as pessoas, por todas as criaturas. Unicamente porque quando elas pecam, ele não pune elas imediatamente. O que entre aspas, deveria acontecer, entende? Então, Deus, dessa forma, ele vai sendo longânimo. Ele vai aguentando a humanidade pecando, ofendendo o seu nome, ofendendo a sua santidade, mais e mais e mais e mais e mais e mais, e ele não os pune logo no momento. Porque dessa forma as pessoas também não poderiam ser salvas, entende? Então a gente consegue ver essa misericórdia divina nessa não punição imediata dos pecados da humanidade. A gente vê isso em diversos versículos de Êxodo, por exemplo, em que o povo de Israel eles caíam em idolatria, por exemplo, e Deus ele não os castigava. Ao contrário, ele enviava profetas para estar avisando ao povo quanto o seu pecado, quanto a sua idolatria. E o que a gente mais tem no Novo Testamento, por exemplo, são livros de profetas, avisando o povo, avisando que a punição vai chegar, que a punição vai chegar, e Deus ainda assim se resguardando, Deus ainda assim tendo paciência com o povo, até o momento que o povo não se arrepende e Deus os pune. A gente também consegue ver essa misericórdia quando Deus ele passa a perdoar transgressões que demandavam castigo. Ou seja, pelo próprio fato de Deus perdoar o pecado, isso já mostra que ele é misericordioso. Foi o que eu falei. Misericórdia é não dar o que ele merece. Então, se o que a gente merece é a punição, e Deus não nos dá isso, mas ele nos perdoa, ele se mostra deveras misericordioso com a nossa vida. Algo que ele não precisava de forma alguma fazer, mas ele faz porque assim ele o é. Então, a gente consegue ver esse caráter perdoador em Joel, quando fala, rasgai o vosso coração
e não as nossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Então, a gente consegue ver essa correlação entre o perdão e a misericórdia de Deus. Ademais, a gente consegue também ver que a misericórdia dele está numa paixão terna e amorosa pelas pessoas que são mais desfavorecidas ou que estão em situações de vulnerabilidade, necessitadas. A gente vê, por exemplo, nas leis veterotestamentárias, que existem leis de cuidado ao pobre. Alguém leis que se a pessoa, ela, por exemplo, tem uma plantação e algum vegetal, algum milho, sei lá, alguma coisa assim, cair no chão, para você não colher aquilo, mas para você deixar para os pobres, por exemplo, que eles vão chegar lá e vão acabar comendo. Assim como os órfãos, as viúvas, sempre tinha leis que permitia com que tivesse essa proteção ao pobre, sabe? Então, entrou o cabelo. Enfim, desculpa. Sempre tinha essas leis que protegiam os pobres, como, por exemplo, a da capa. Se você prestasse dinheiro para o pobre e ele te desse a capa dele como penhor, que ele fosse retornar, era para você devolver a capa dele todas as noites, para que ele não morresse de frio, por exemplo. Então a gente consegue ver, através da lei do Senhor, que é perfeita, como a gente viu na aula passada, que existem diversas leis para proteger essa pessoa em situações de vulnerabilidade, demonstrando dessa forma uma compaixão, de fato, divina por essas pessoas. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a ira divina que recai sobre os homens que oprimem aqueles que são pobres e necessitados. Que ele está falando aí em Amós, que está amaldiçoando aqueles poderosos que vivem as suas vidas ricamente, como se não tivesse acontecido, mas que o pobre está morrendo, sabe, de fome e de frio. Então, ele fala, o jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras, para sempre. Então, mas também vemos que Deus ele não só se compadece daqueles que são pobres, mas de toda pessoa que tem a necessidade espiritual de ouvir a palavra, ou seja, todos nós. Não é à toa que Jesus ele olhava para as multidões e não via só um povo que estava com fome, mas via um povo que padecia de um pastoreio, via um povo que padecia porque era como ovelhas que estavam sem pastor. Então, ele se compadece por elas. Então, a gente vê que a misericórdia de Deus é não só física e quanto ao pobre, mas contra todo aquele que necessita do alimento espiritual, ou seja, todos nós. Então, agora a gente vai ver da graça de Deus. A gente pode dividir ela em duas partes. A graça comum, que é a graça que recai sobre todas as pessoas, na verdade. A gente consegue ver na palavra que Deus ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Deus, de fato, a gente consegue ver que ele abençoa as pessoas que são ímpias. Ele prospera essas pessoas, ele concede bênçãos. Então, a gente realmente consegue ver que não só as bênçãos divinas se limitam aos cristãos, mas todo aquele que é criado por Deus, porque assim ele é uma pessoa graciosa. Mas a gente não consegue também negar que há uma graça especial sobre aqueles que são deles, os seus filhos amados. Então, e a maior prova dessa graça é a vida eterna, que é nos concedida em Cristo Jesus. Então, não há outra bênção no mundo que Deus vá dar para essas pessoas que se iguale à bênção de estar em paz com Deus por toda a eternidade. Então, essa é a joia preciosa que a gente vê e vende tudo que tem para obtê-la, sabe? Então, é importante perceber que a graça de Deus com o seu povo, que somos nós, ela é totalmente destituída de mérito próprio. O próprio conceito da graça é que ela não exige nada de nós, por isso, unicamente de Deus. A graça, ela vem unicamente do Pai. Não é porque a gente mereceu, não é porque a gente fez algo para contribuir para isso, mas unicamente porque ele assim o é e ele quis nos dar, porque ele é bondoso, que a gente viu na aula passada. É o que Paulo fala em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Além disso, a gente consegue ver nessa graça especial o aspecto de que Deus ele se comprometeu a suprir tudo o que seus filhos necessitam. Então, a graça especial é nós crermos que não vai nos faltar nada, que tudo que a gente necessitar,
Deus assim vai nos conceder. E a gente pode descansar nessa promessa que vem dele. É o que Jesus fala em Mateus 6, que acaso Deus não veste os lírios do campo ou dá comida aos pássaros, e vocês não são muito mais importantes do que eles, ó homens de pequena fé. Então a gente consegue ver nisso essa graça especial. Então como é que a gente consegue aplicar esses atributos? A gente consegue aplicar esses atributos através, por exemplo, da misericórdia no nosso engajamento social, sabe? A gente, por exemplo, se compadecer daqueles que são menos favorecidos e participar de campanhas, por exemplo, campanha do agasalho, campanhas de doação de cesta básica, por exemplo, ou até mesmo brinquedos para órfãos, e também conceder às pessoas que a gente consegue perceber que estão passando por essa fome, que estão necessitando mesmo, conceder-lhes um alívio imediato, que seria o que ela estiver precisando. Obviamente, depois lhe dando aquilo que é o alimento eterno, que é o alimento verdadeiro, que é aquilo que vai salvar essa pessoa. E quando a gente faz isso, a Bíblia diz que a gente está fazendo isso para o próprio Jesus. Jesus fala que vocês me viram nu e não me vestiram. Vocês me viram com fome e não me deram comida. Vocês me viram preso e não me visitaram. Então, toda vez que a gente faz isso para essas pessoas, a gente pode ter certeza que a gente está fazendo isso para o próprio Jesus. Então, também a graça de Deus muda como a gente se relaciona com Ele. A gente passa a não querer fazer as coisas para se tornar digno da sua presença, para se tornar digno de relacionamento com Ele, para ficar bem quisto aos olhos de Deus. A gente para de fazer as coisas pensando nisso, pensando em ganhar isso, porque a gente já ganhou tudo. Então, a concepção da graça de Deus, ela muda diretamente o nosso relacionamento com Ele. E nos faz amar de uma forma mais leve e despretensiosa, sabendo que tudo Ele nos concedeu, sem a gente merecer nada. Agora a gente vai estar falando sobre a glória de Deus. A gente muitas vezes confunde o que é glória de Deus. Glória de Deus é tudo. Glória de Deus é... Não sei o que vocês responderiam se ele perguntasse o que seria a glória de Deus. É o que a gente repete tanto nos cultos e ademais. Mas, segundo John Piper, que é um dos principais teólogos que estuda sobre a glória de Deus, ele fala que é o resplandecer dos seus atributos. A glória de Deus é o emanar de quem Ele é. Como se tivesse uma vela e atirasse fogo. A glória de Deus, o resplandecer, seria a luz que essa vela emana sobre todo o ambiente. Entende? Ou seja, é a manifestação de quem Ele é. Em hebraico, no Antigo Testamento, o nome glória era muito semelhante à ideia de peso, entende? Quando você falava da glória de Deus, como, por exemplo, nos tabernáculos ou no Santo dos Santos, era muito constante a referência de que era um ambiente pesado, uma carga emocional pesada, e dava, às vezes, para ser sentida fisicamente, entende? Enquanto no Novo Testamento, essa definição de glória seria mais relacionada a um reconhecimento, ou seja, doxo. Não é à toa que nas cartas, nas epístolas, tem a doxologia. A doxologia seria o reconhecimento, a adoração mediante o reconhecimento de quem Deus é. Então, a glória a gente consegue ver que é muito associada a esse peso e esse reconhecimento. E se eu estiver falando muito rápido, gente, pode estar falando aí no chat, por favor. Se não estiverem falando. Ah, tá. Se não estiverem falando, beleza. Eu vou estar também acompanhando aqui. Porque eu costumo me empolgar e acabo falando mais rápido. A tua velocidade está muito boa, assim, de como você está com uma dicção muito boa, assim, tá legal mesmo. Só que a gente a gente precisa só pensar um pouquinho. Quando você mudar de um assunto para outro, sim, conta de 1 a 3, só para a gente digerir. Não sei se vocês todos concordam com isso. É porque esse daqui eu tenho que ser mais rápido, porque eu vou estar falando sobre a Trindade, então... Eu sei. Eu tô tipo comendo um Big Mac com uma velocidade, entendeu? Empurrando batata junto. Mas tá beleza, sim. Vai a luta, então pensa. Beleza. Opa! Então, a gente consegue ver, tipo, em palavras mais simples, a gente consegue falar que a glória de Deus é a manifestação dos seus atributos, entende? Então, é Deus manifestando que Ele é bom, Deus manifestando que Ele é criador, Deus manifestando a sua ira, Deus manifestando a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipotência. Tudo isso é a glória de Deus.
Entende? É como a gente consegue ver, visualizar isso. Isso seria a glória de Deus. Ou seja, é o emanar daquilo que ele é. E a gente consegue ver que a sua glória é a sua aparência, ou seja, como ele se mostra para a sua criação, é o seu resplendor. Então, tudo que ele faz é coberto pela sua glória. Então, é o que diz em Salmos, que ele está vestido de glória e de majestade. Nós, então, darmos glória a Deus não significa que a gente vai pegar um ser glorioso e mudar o que ele é, mas sim dar esse reconhecimento a ele, reconhecer quem Deus é. A nossa adoração, então, quando a gente faz nos cultos ou em casa, se torna essa exaltação e esses elogios à pessoa de Deus, reconhecendo que ele é poderoso, que ele é nosso Pai, que ele nos ama, que nós o amamos porque ele é digno desse amor. E a gente exalta ele por quão pessoa perfeita ele é. Então, não é à toa que nos Salmos exaltado está o Senhor acima de todas as nações. E a sua glória está sobre os céus. Esse reconhecimento da glória de Deus e quem ele é mediante todos os homens. E essa deve ser a nossa adoração. Entende? Então, viver para a glória de Deus, você deve viver uma vida de forma que a gente possa manifestar quem Deus é através dos nossos atos. Você dar uma aula para a glória de Deus é você fazer do seu melhor. Dar o seu melhor fazendo essa aula. Dar o seu melhor fazendo tudo que você fizer. Porque dessa forma as pessoas vão perceber. E vão perceber que há algo por trás disso. Que há algo por trás desse seu esforço, desse seu empenho. Entende? E através disso a gente vai estar glorificando a Deus. É importante perceber que esse viver para a glória de Deus é de muitas vezes atrelar à perfeição. Você tem que ser perfeito em tudo que fizer, sabe? Tipo, você tem que ser o melhor, sempre ser o vencedor. Só que não é muito bem isso que a gente consegue ver na palavra, mas sim você dar o seu melhor. Se você deu o seu melhor e você realmente deu tudo de si, o seu melhor, e ficou em terceiro, você glorificou a Deus fazendo isso. Então, você glorificar a Deus seria aumentar a sua fama, você espalhar essa pessoa maravilhosa que ele é, para aqueles que não o conhecem, para aqueles que não assim o fazem, possam estar o glorificando, entende? É o spread the fame, como diz no inglês, é espalhar a fama de Deus por todos os homens. Então, e fazer isso através tanto das nossas palavras quanto dos nossos atos, para que assim ele receba isso que lhe é devido e que ele merece. Então, é o que diz, portanto, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para esse reconhecimento de quem ele é. E é por isso que Deus criou todas as coisas, para que todos vissem quem ele é e todos fossem abençoados por quem ele é. E agora, como é que a gente consegue aplicar isso? A gente já falou também sobre como fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que existe, seja comer uma pizza, seja trabalhar, seja dar uma aula, seja ser presidente, seja ser um bom filho. A gente já viu isso tudo. Só que John Piper, ele acrescenta duas maneiras também de você viver glorificando a Deus. Uma delas é fazer tudo confiando plenamente em quem ele é. Ou seja, isento de preocupações terrenas. Porque dessa forma, você vivendo confiando nele, você vai estar o glorificando. Como é que você vai estar o glorificando? Mostrando que ele é confiável em tudo que ele faz. Mostrando que nós somos crianças e ele é nosso pai. E ele é digno da nossa confiança. Então, a gente viver confiando em Deus glorifica reconhecendo que ele é alguém que é digno da nossa confiança. Entende? E outra coisa é a gente buscar satisfazer em tudo que nós temos e tudo que ele é. Ou seja, uma vida, por exemplo, de constante murmuração é a vida que não glorifica a Deus, porque é a vida que não reconhece que ele sabe do que ele está fazendo e o que ele está nos dando é bom e que ele quer o nosso bem. Então, nós sermos de fato gratos por tudo que ele nos concede e por tudo que ele é em si, é uma vida que glorie a Deus, que glorifica a Deus. Então, esse seria um modo de estar vivendo para a glória de Deus, vivendo confiando nele e satisfeito em tudo que ele é e tudo que ele nos dá. Beleza? Show. Vou dar um tempinho para pegar. Alguma dúvida, galera?
Ai, ai. Não? Fechou. Agora a gente vai estar vendo sobre o aspecto social de Deus, sobre quem ele é como um ser social, que é muito, muito, muito importante para definir as nossas relações sociais de comunidade, seja eclesiástica, seja para toda a nossa vida. E para isso a gente vai estar falando da Trindade. E esse assunto pode causar meio que um medo, um negócio na gente, porque a gente ouve Trindade e logo fala, Trindade a gente não consegue explicar, não consegue entender, e é isso. Mas não, isso pode acabar sendo um pensamento preguiçoso, que tem um aspecto trinitário que podemos compreender. Só que, obviamente, assim como tudo de Deus, não é algo total, não é algo que a gente consegue entender totalmente, mas que a gente consegue compreender em alguma parte e aplicar e viver aquilo que a gente entende. Então, primeiro a gente vai ter que ver o que é a Trindade. A Trindade, eu quero que vocês... Desculpa, deixa eu só acrescentar assim, um peso a mais. Se a gente não falar sobre Trindade, o cristianismo fica fragilizado. Trindade está intrinsecamente ligado ao cristianismo. Então, a gente precisa falar sobre isso para que a gente tenha clareza de um cristianismo correto, saudável e, enfim, é isso. Sim, exatamente. E só para vocês terem noção, a Trindade é a única coisa que nos difere de todas as religiões do mundo. Nenhuma religião tem esse aspecto de ter um Deus trinitário. Ou a religião ela é puramente monoteísta, ou a religião ela é politeísta. Então, esse aspecto trinitário é algo que difere e separa o cristianismo como uma religião tipo única na face da Terra. Então, já está discorrendo sobre isso, que é tão importante para nós, é uma doutrina tão cara e preciosa, que foi lutada por tanto tempo na história da Igreja. Mas, primeiro, o que seria essa Trindade? Eu vou estar meio que tentando definir para vocês em 4 pontos. Aqui. Vamos. Deus é 3 pessoas distintas, ou seja, 3 pessoas que existem distintas, ou seja, tipo, é o Pai, o Filho e o Espírito. Não é uma só pessoa, são 3 pessoas distintas. Cada pessoa é plenamente Deus em todos os seus atributos e qualidade. Ou seja, o Pai é Deus e tem todos os atributos que eu já falei, o Espírito é isso tudo e Jesus, o Filho, é isso tudo também. Ou seja, não há nenhuma diferença quanto à divindade, quanto a ser mais Deus do que o outro. Só existe um Deus, ou seja, nós somos monoteístas, então nós cremos na existência de que só existe um Deus, e que cada pessoa da Trindade habita plenamente uma na outra, que seria a pericorese. Vai ser uma definição que eu vou estar explicando melhor posteriormente. Mas, em suma, essa é a Trindade. Por mais que a gente não consiga entender de forma exaustiva, assim como qualquer coisa de Deus a gente não consegue entender de forma exaustiva, esse é um conhecimento verdadeiro. E isso é a verdade sobre Deus. Essa é a Trindade. Deus é 3 pessoas, cada um é plenamente Deus, só existe um Deus e cada pessoa habita plenamente uma na outra. E para entender Trindade, a gente precisa entender a definição de Trindade econômica e Trindade ontológica. E não é que existem dois tipos de Trindade, nem nada do tipo, mas é uma separação que fazem para fins mais pedagógicos. A Trindade ontológica faz referência à Trindade por quem ela é, a Trindade na eternidade em si. Ou seja, é a relação que o Pai tem com o Filho, que eles têm com o Espírito, desde antes de tudo ser criado, sabe? São as relações perpétuas que existem entre a Trindade, que eles têm entre si. Então, é isso. Assim como a divindade, cada um é subordinação que cada um tem por si. Enquanto a Trindade econômica, economia nesse sentido vem do grego economia, que quer dizer governo. Como essa Trindade, como essas relações, elas são manifestadas na criação. Como nós, pessoas, conseguimos ver essa Trindade, conseguimos entender isso. Assim como faz referência ao papel de cada uma das pessoas da Trindade no governo desse mundo. E também nas obras de salvação. Por exemplo, um exemplo do que seria a Trindade econômica. Que o Pai
Qual o papel do pai na salvação? Ele envia o filho. Qual o papel do filho na salvação? Ele morre pelos nossos pecados. Qual o papel do Espírito na salvação? Ele nos santifica. A gente consegue ver que cada pessoa da Trindade tem o seu papel muito bem definido e delimitado no que tangencia o Evangelho, a salvação. Dessa forma, a gente consegue ver que há papéis definidos para cada um na criação em si. Isso seria a Trindade econômica. A Trindade que tem um papel separado para cada aspecto da sua criação. Fechou? Beleza. Agora a gente vai estar vendo sobre a Trindade na Bíblia. Como é que a gente consegue enxergar isso na Bíblia? Primeiro, no Antigo Testamento. Para início de conversa, a gente precisa entender que Deus nem sempre se revelou da mesma forma. Ou seja, ele se revela de forma diferente no Antigo e no Novo Testamento. Mas ele ainda assim é o mesmo Deus. Tendo isso em vista, a gente consegue entender que a Trindade não está revelada no Antigo Testamento. Ou seja, por mais que isso possa ser chocante para alguns, mas isso é verdade, ela não está explicitamente revelada no Antigo Testamento. A gente consegue ver que a Trindade ela é uma realidade oculta nesse momento histórico da humanidade. Porque o que tem nessa parte das Escrituras são apenas vestígios do que seria uma natureza plural desse único Deus, desse Deus uno. Assim, para preparar o povo judeu para a revelação trinitária, para a revelação de que há um Deus que são três pessoas. Então, esses vestígios de pluralidade ensinavam ao povo a respeito dela, para prepará-lo dessa forma. Beleza? Então, a gente tem que entender que a Trindade não está revelada no Antigo Testamento, mas é uma realidade oculta. São apenas vestígios. E quais são esses vestígios que a gente vai estar analisando hoje? O primeiro é o uso plural para se referir a Deus. A gente consegue ver que no Antigo Testamento, quando Deus se refere a si mesmo, ele usa uma palavra chamada Elohim. Elohim, antigamente, era como se não é uma palavra no singular. É como se fosse deuses no plural. Entende? Então, quando Deus está se referindo a si mesmo, ele está se referindo a si mesmo como mais de uma pessoa. A gente consegue ver isso, por exemplo, em Gênesis, quando ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando ele fala isso, que o homem é como um de nós. Ele não fala como um de mim, que ele poderia ter falado, mas ele fala, ele é como um de nós. Ou seja, a gente já consegue ver essa pluralidade concernente à natureza de Deus. Então, o Neto aqui também fala que, quando ele pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós e não por mim? Quando ele fala em Isaías, quando ele vai enviar Isaías para ser um profeta. Então, Tiago, Oi. Só um comentário rapidinho sobre a palavra Elohim. De fato, é uma palavra plural, né? Que significaria deuses, né? Mas, assim, talvez alguém pode pensar que isso seria o motivo pelo qual os judeus não eram monoteístas, né? Alguém pode acusar falando que os judeus eram politeístas. Mas lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus. A palavra Elohim a gente traduz por Deus. Elohim, é plural. Só que o verbo criar, bará, está no singular, né? Então, ele conjuga o verbo no singular, mas usa uma palavra plural, né? Isso é curioso. Maneiro que a gente tem nosso consultor em hebraico aqui para estar dando um acréscimo bom na nossa aula. Mas, enfim, alguns teólogos, complementando o que o Matheus falou, podem crer que esse Elohim está falando em relação a Deus e falando com os seus anjos, ou Deus usa, porque essa palavra também tinha um aspecto de estar manifestando uma majestade da pessoa, ou seja, tipo, colocar no plural, porque ela é majestosa, ela é gloriosa. Mas a gente não crê que seja isso aqui. Aqui a gente crê que, de fato, seja um vestígio dessa pluralidade de Deus, que Deus é um e três ao mesmo tempo. Da mesma forma, a gente consegue ver o Espírito de Deus. Na Bíblia tem várias referências ao que seria o Espírito de Deus. E alguns podem interpretar que essa é a parcela espiritual de Deus que se dá no Antigo Testamento. Mas a gente não crê nisso porque a gente não crê que Deus seja separado de forma alguma. Não é que a gente viu na semana retrasada sobre a unidade de Deus, como é um Deus uno que não há essa complexidade, essa separação. Então,
A gente vê que no Antigo Testamento, esse Espírito de Deus, ele tem características específicas e funções divinas, sabe? Mesmo também tendo certa distinção de quem é Deus. A gente vê que esse Espírito de Deus tem essa divindade, mas ele não é o Deus do Deus Pai, que a gente hoje chama de Deus Pai. Então, a gente consegue ver também essa pluralidade nessas revelações. A gente vê isso, por exemplo, no próprio relato de Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em Samuel, que é o Espírito de Deus falou por mim, e essa palavra está em minha boca, e também Salmos, envies o teu Espírito, sabe? Então a gente consegue ver essa característica distinta do Espírito de Deus, mas que ainda assim detém de certa divindade, que concede poder àqueles que recebem esse Espírito. Não é à toa que antigamente, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele podia entrar na pessoa e também sair da pessoa. Não é à toa que isso foi isso que aconteceu com Saul, que ele recebeu o Espírito de Deus e glorificou a ele, louvou a ele, mas depois que ele pecou, o Espírito de Deus se apartou de Saul e foi ter com Davi. Entende? Então, esse Espírito tinha essa mobilidade antigamente. Então, que a gente consegue observar isso, por exemplo. A gente também tem o aspecto da sabedoria sendo personificado no Antigo Testamento. Que a gente vê que a sabedoria não é apenas um conceito, mas ela é uma pessoa em si. A gente consegue inferir dessa forma que a sabedoria seria Jesus, o próprio Verbo encarnado. A gente vê essa personificação da sabedoria muito claro em Provérbios 8, que fala que a sabedoria em si, ela está falando, ela está se comunicando para o seu povo. E ela, assim, diz, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então eu estava com ele, era seu arquiteto. Então, a gente consegue ver essa característica eterna e perpétua da Trindade sendo uma pessoa em si. E essa que também tem características divinas, sabe? Então aqui fala, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então a gente vê essa sabedoria estando presente tanto na criação de todas as coisas, quanto tipo, se alguém negar a ela, essa pessoa vai morrer. Entende? Então a gente consegue ver um aspecto deveras divino na sabedoria. Dessa forma, vendo então uma pluralidade da pessoa de Deus, logo no Antigo Testamento. E uma das mais evidentes seria a passagem que fala sobre o anjo do Senhor, que existe em diversos momentos do Antigo Testamento essa figura que se mostra como alguém distinto de Deus, mas ao mesmo tempo também o próprio Deus, entende? Não é à toa que a gente consegue ver, por exemplo, no relato de Gênesis, quando Jacó luta contra esse anjo de Deus. E a gente consegue ver, tipo, e disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e disse-me, eis-me aqui. O próprio anjo de Deus fala, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna. Então, o próprio anjo se identificando como o próprio Deus, entende? Então, a gente consegue ver esse aspecto divino do anjo do Senhor, mas que também, ao mesmo tempo, se identifica como alguém distinto do próprio. E a gente também consegue ver em Oséias, que Oséias fala que o próprio Jacó lutou contra Deus. E logo depois ele fala, lutou com o anjo e prevaleceu. Ou seja, essa natureza do anjo do Senhor, que ao mesmo tempo é anjo e uma pessoa distinta de Deus, mas ao mesmo tempo é Deus. Então, dessas formas eu estou querendo mostrar para vocês que o Antigo Testamento não tem essa revelação trinitária, mas que ela é uma realidade oculta que, por meio de alguns vestígios, seja o anjo do Senhor, a sabedoria personificada, ele falando disso no plural, que Deus ele detém essa natureza plural, essa natureza de mais de um, entende? E que isso era visível nessas passagens do Antigo Testamento. Agora a gente já está falando da Trindade no Novo Testamento. E a situação aqui já é diferente. A gente já consegue ter uma revelação trinitária através, por exemplo, da missão do Filho e do Espírito. A gente já consegue ter alguns princípios da Trindade. Entretanto, no Novo Testamento, a Trindade ela é uma revelação indireta.
tá? Isso é importante. Mas por que ser indireta? É porque a gente não tem, no Novo Testamento, nenhum texto que dê uma formulação doutrinária e uma exposição sistêmica, teológica, para essa doutrina, para essa realidade. Por exemplo, o próprio termo trindade não existe na palavra, não existe a palavra trindade, essa que foi proferida por Tertuliano no século III. Mas isso não é um problema, porque a palavra ela nos dá relato das obras e das relações entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então, e também nos mostra as perspectivas da igreja primitiva a respeito dessa doutrina. Então, isso já nos dá uma base suficiente para entender que isso é verdade, que essa é uma doutrina que existe e é uma doutrina da própria natureza de Deus, que é muito importante para nós. Mas é importante dizer, a Trindade no Novo Testamento é uma revelação indireta e não direta, sacou? Porque não existe essa formulação extensa doutrinária, por exemplo, como há sobre o pecado, como há sobre a salvação, e entre outros. Então, no Antigo Testamento, ela é uma realidade oculta, e no Novo Testamento, ela é uma revelação indireta. Show? Então, agora, para a gente estar vendo essa Trindade no Novo Testamento, a gente vai ter que, então, ver como é que o Novo Testamento fala que Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. A gente vendo que o Novo Testamento fala sobre a divindade das pessoas da Trindade, a gente consegue ver, então, e provar que ele está falando sobre essa própria doutrina. Show? Então, a gente vai estar falando sobre a divindade do Pai, que é algo que eu não quero nem me estender tanto, porque ela é muito claro na palavra que o Pai, a quem Jesus fala, ele é Deus. Isso a gente não precisa passar muito tempo tentando provar isso. A gente vai conseguir ver logo no começo de Mateus que aquele cujo qual Jesus chama como Pai é uma voz nos céus que diz: esse é meu filho amado e quem me comprazo. Então, essa pessoa divina que identifica Jesus como o filho dele, e dessa forma, ele é Deus, essa pessoa que é a voz dos céus. Da mesma forma também na transfiguração, por exemplo, quando os discípulos veem Jesus em sua glória, no seu resplandecer e tal, vem uma voz dizendo: esse é meu filho, ouçam o que ele tem para dizer, sabe? Então, essa voz como um Deus, entende? A gente consegue entender dessa forma. E também o próprio Paulo, ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, é muito difícil entender que o Pai de Jesus, ele é Deus. Então, a gente já tem confirmado: o Pai é Deus. Beleza. Agora, o Filho. Isso acaba sendo um pouco, não vou falar um pouco mais complicado, mas que gera mais divergência, porque existem diversas religiões e seitas que excluem essa realidade, que consideram que Jesus não é Deus, mas sim um profeta. O islamismo, por exemplo, ele fala que Jesus ele é um profeta que se aproximou muito de Deus, mas não é Deus. E no próprio Islã, Jesus ele fala: maldito seja aquele que falar que eu sou Deus, porque eu nunca falei isso. Jesus, o profeta Jesus, no caso, no Islã, disse isso. Só que isso vai de encontro com o que a palavra diz, porque a palavra, em vários momentos, nos remete sobre a divindade de Jesus. E é muito claro que eu gosto muito de usar, porque, para mim, é como se fosse, 1 mais 1 igual a 2, que Jesus é Deus. É João 1, que fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu já tenho que o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse verbo, que era Deus, ele se encarnou. Show. Mas nada diz que é Jesus. E vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, esse verbo que se encarnou e que era Deus, ele estava cheio de graça e de verdade. Aí depois fala: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e verdade, que o verbo era cheio, esse verbo que se encarnou e que era Deus, vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a gente consegue criar uma ligação muito clara de que o verbo que se fez carne, que era o verbo que se encarnou, era Deus, e esse verbo que se encarnou era Jesus. Então a gente consegue ver essa ligação muito clara logo nas primeiras passagens, nos primeiros versículos de João, sabe? Que é um dos meus capítulos favoritos, que é João 1. Então a gente consegue ver claramente que Jesus Cristo, ele é Deus. A gente pode ter certeza que a palavra nos garante isso. E aí essa conclusão.
Outra passagem também é quando Jesus ele está falando aos judeus, e ele fala: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. E por que isso é tão importante, isso é tão chocante para eles? Isso deve, nos arrepiar. Porque Jesus, nesse momento, ele está tomando para si o nome que Deus se revelou para Moisés. Quando Moisés pediu para Deus se revelar, Deus falou: diga para eles que eu sou. Esse é o nome de Deus. E nesse momento, Jesus está se apoderando, está se apropriando do nome do Deus do Antigo Testamento. E dessa forma, ele se iguala ao mesmo Deus. A gente consegue ver que essa interpretação ela é assertiva quando a gente vê a reação dos judeus quanto ao que Jesus falou. Que os judeus não ouviram isso e ficaram, pô, de boa, tá falando qualquer coisa, a gente não tá entendendo. Mas não. Quando eles falaram isso, eles foram tomados de uma ira que quiseram apedrejar Jesus e acusaram ele de blasfêmia, porque ele está dando a si mesmo como Deus. Entende? Então a gente consegue ver nessa própria passagem que Jesus ele fala de si mesmo como alguém divino, como um Deus. Dessa forma, já poderia quebrar o próprio islamismo quando fala que Jesus nunca falou que ele era Deus. Porque nessas passagens ele diz explicitamente que ele é o Deus eu sou. Então a gente também vê nas próprias também cartas paulinas, quando fala afirmações totalmente diretas e explícitas sobre a divindade do Filho. Quando fala o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deixa de forma clara e sem dúvida que também os próprios apóstolos viam isso e a gente vê isso na palavra também, que o Filho é Deus. Então a gente já tem confirmado no Testamento que o Pai é Deus e que o Filho é Deus. Agora vamos para o Espírito Santo, que é um dos mais complicadinhos a entender. A ver na palavra a sua divindade. E a gente precisa ver também que na passagem não há nenhum momento na Bíblia, não há nenhuma passagem que aborde explicitamente o Espírito Santo como Deus. Se você for procurar no Testamento, nenhuma palavra está falando o Espírito Santo é Deus, assim, claro e explicitamente. Não vai ter nenhuma passagem falando disso, tá? Um teólogo chamado Robert Letton fala que o Novo Testamento ele tem um binitarianismo explícito, ou seja, que o Pai e o Filho explicitamente são Deus, e um trinitarianismo implícito. Entende? Então, a gente consegue ver que essa doutrina que o Espírito Santo ele é Deus, ele está implícito na palavra, mas que há versículos que falam disso, a gente consegue concluir isso muito tacitamente por meio desses versículos. Por mais que não seja muito explícito assim, direto. A primeira é quando Jesus fala sobre o enviar do Espírito. Ou fala sobre o enviar do Espírito, que ele fala que ele dará outro Consolador, e esse será o Espírito da verdade. Então, quando Jesus está falando que ele vai enviar outro após dele, ele está falando que ele vai enviar uma pessoa divina, tão divina quanto o próprio Jesus. E essa pessoa vai dar continuidade à sua obra aqui na Terra. Ou seja, então, o que os apóstolos iriam ter a carência, a falta de uma pessoa divina com eles, que era Jesus, vai vir alguém igualmente divino, que seria o Espírito Santo. Então, a gente consegue ver, nesse que seria o outro Consolador, o Espírito da Verdade. Mas assim, a gente já consegue presumir que o Espírito Santo é igualmente divino ao próprio Filho, ao próprio Jesus. Outra passagem que deixa muito clara é a de Ananias e Safira, em que, quando Pedro vai proferir a sentença deles, ele diz assim: porque encheu Satanás seu coração para que mentisseis ao Espírito Santo. Ou seja, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E logo depois ele fala: não mentisseis aos homens, mas a Deus. Ou seja, eles mentiram ao Espírito Santo e por isso mentiram a Deus. Logo, o Espírito Santo, ele é Deus. A gente consegue ver isso muito claramente, que não só Pedro está falando quão mal eles mentiram, que eles mentiram ao Espírito Santo, mas ele está falando que eles mentiram ao próprio Deus porque mentiram ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Então a gente já consegue, por exemplo, essa passagem que para mim já fica bem clara, sabe, sobre a divindade do Espírito, que já consegue provar, mesmo implicitamente, que o Espírito Santo, ele é Deus. Sabe? Legal. Só salientando assim, a maneira intercambiável de usar as duas expressões.
Sim. Deus e Espírito Santo numa mesma sentença ou numa mesma, né, num mesmo texto de maneira intercambiável. Legal. Sim, exatamente. E outra passagem também são as denominadas fórmulas trinitárias, que é quando os apóstolos arrazoavam sobre o Pai, o Filho e o Espírito, sobre como falava de cada dos três juntos, entende? Então, a fórmula trinitária seria eles falando das pessoas da Trindade e eles conferindo o mesmo peso de igualdade, o mesmo peso de divindade, o mesmo peso de importância. Não é à toa que tem em 1 Pedro, que fala sobre o papel de cada pessoa da Trindade, de cada pessoa divina na salvação, que é eleito segundo a presença do Pai, e santificação do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Sabe também, no outro momento, que Paulo vai... esqueci a palavra. Vai cumprimentar os seus irmãos, ele fala, segundo o sangue, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, com cada um de vós. Então, a gente consegue ver, nesses trechos, os apóstolos, eles colocando em pé de igualdade o Pai, o Filho e o Espírito, através dessas fórmulas. Porque se o Espírito ele fosse alguém menor, ele só colocaria o Pai e o Filho, e depois poderia fazer algum acréscimo, alguma coisa assim quanto ao Espírito, mas não. Eles colocam na mesma frase para conferir o mesmo peso de igualdade, a mesma equidade em relação à divindade, entende? Então, a gente consegue ver isso nessas formas trinitárias. E dessa forma, então, também entendendo que o Espírito Santo ele é tão Deus e tão divino quanto o Pai e o Filho. Dessa forma, fechando a revelação indireta que o Novo Testamento nos confere, que a gente consegue formular essa doutrina da Trindade por meio disso. Show? Então, a gente conseguiu ver como o Antigo Testamento mostra a Trindade através da sua realidade, da sua revelação, da sua realidade oculta, que o Antigo Testamento não revela a Trindade, mas sim o Novo Testamento, só que de forma indireta. Dá para entender? Show. Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? Eu estou aberto para pergunta. Também, se ligar o microfone, eu estou aqui ouvindo. Beleza. Então, a gente vai estar falando sobre as relações trinitárias. E vocês vão estar entendendo porque é tão importante eu vejo como importante essa foto, por exemplo, de uma ciranda nessas relações. Vamos lá. A gente vai estar, então, dividindo essas relações trinitárias sobre a unidade da Trindade e a distinção dela. Essa unidade e separação ao mesmo tempo. Essa unidade, essa diferenciação das pessoas da Trindade. Show? Para a gente entender isso, a gente vai estar agora falando sobre a unidade presente na Trindade. E como três pessoas conseguem ser uma só. Três pessoas conseguem ser uma só. Show? E para entender essa unidade, a gente vai estar dividindo ela na unidade substancial e na unidade da pericorese. Ou seja, ela somando vai ser uma unidade substancial pericorética. Você já está entendendo como Deus ele é um como substância e um como pericorese. Dessa forma, está tendo uma compreensão maior do que seria essa unidade divina. Show? Se algum termo ficar muito complicado para vocês falam e a gente vai estar tirando essa dúvida. A gente está aqui para isso, na verdade. Então, a unidade substancial ela tem referência de que todas as pessoas da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham de uma mesma substância ou essência divina. Todos eles possuem a mesma identidade de Deus. Ou seja, o Pai não é mais Deus do que o Filho, nem o Espírito Santo é menos Deus do que nenhum dos três. Todos são igualmente Deus, igualmente divinos. Ou seja, cada um deles tem a mesma glória, a mesma majestade, os mesmos atributos, eles são iguais em seu ser. Entende? Então, eles são iguais em substância. A unidade substancial é que o Pai, o Filho e o Espírito têm a mesma substância divina. Eles são Deus. Cada um deles é um ser divino. Entende? Então, a unidade substancial é que o Pai e o Filho eles compartilham essa mesma substância e essência divina. Show? Show. Vamos lá. Agora, sobre a pericorese. A pericorese é um termo muito bonito que fala sobre como essa relação entre a Trindade. A pericorese era chamada uma brincadeira, antigamente, de roda das crianças.
em que quando quiseram entender sobre formular algo que pudesse se assemelhar um pouco a esse amor entre as pessoas da Trindade, essa honra que cada uma dá a si, um teólogo, que eu me esqueci o nome agora, passou e viu essa roda das crianças e conseguiu fazer uma associação mínima a isso, porque nessa roda das crianças de ciranda, é o seguinte, elas estavam rodando entre si, cantando uns aos outros, aí chegava uma criança e ia para o meio. Essa criança no meio, todas as outras crianças ao redor começavam a bater palma e começavam a cantar e a elogiar essa criança, sabe? Aí depois ela saía, entrava outra criança e todas faziam a mesma coisa, sabe? Elogiavam, cantavam para ela. Ou seja, essa constante troca de lugar de honra, sabe? Que cada pessoa, ela dá honra para si, glorifica o outro, elogia o outro. Como isso a gente consegue ver o amor da Trindade nisso. Ou seja, não é à toa que a pericorese também é conhecida como a perpétua dança de amor da Trindade. Que a Trindade está sempre se revezando, tipo, uma hora está... Óbvio que isso é na concepção de Deus eterno, né? Mas, tipo, tá o Pai, tá lá o Pai no centro, tá o Filho e o Espírito glorificando ao Pai, dando glórias e amando Ele por toda a eternidade. Aí depois chega o Filho, aí o Pai e o Espírito honram o Filho, glorificam o Filho. Aí chega o Espírito e os dois fazem a mesma coisa, sabe? Como foi eternamente dessa forma. Dessa maneira a gente consegue ver que Deus não precisou da gente para amar. Porque Ele tinha a pericorese, Ele tinha essa dança de amor por toda a eternidade. E Ele estava suficiente nisso, satisfeito nisso. Entende? E como Ele amava isso. E imagina como é que deve ser esse amor, essa glória, essa honra por toda a eternidade, sabe? Isso que a gente vê como uma trindade ontológica, sabe? Essas relações de amor e de honra que se davam perpetuamente uns pelos outros, alternando e glorificando e dando essa posição uns para com os outros. E é muito bonito isso de se ver. Então é por isso que aquela foto, para mim, simboliza não, óbvio, mas porque a gente vai estar falando de representação da Trindade, que elas são errôneas, mas consegue dar um norte do que seria, por exemplo, essas relações. Mas agora, a pericorese trinitária, o conceito dela, é da habitação mútua entre as pessoas divinas. Ou seja, a unidade pericorética seria a gente afirmar que o Pai está dentro do Filho e do Espírito, o Espírito está dentro do Pai e do Filho, o Filho está dentro do Pai e do Espírito. Acho que eu consegui completar. Mas que cada uma dessas pessoas estão dentro uma das outras, entende? A gente consegue ver, por exemplo, isso em João 14. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo a mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Ou seja, o Filho está dentro do Pai e o Pai está dentro do Filho, entende? De tal forma que Jesus fala que se você olhar para o Filho, você olha para o Pai. De uma forma que a gente consegue ver quão intrínseco está cada pessoa uma dentro da outra. Então, é por isso que a gente consegue definir a pericorese divina, que é a habitação mútua entre as pessoas da Trindade. Então, a unidade da Trindade é substancial, ou seja, cada pessoa detém a substância divina igualmente, e pericorética, que cada uma habita uma nas outras, de forma bela, de forma eterna. E a gente consegue ver, tipo, um teólogo alemão chamado Jürgen Hoffmann, ele fala que as pessoas da Trindade vivem e habitam tão intimamente um no outro por força do amor, de tal sorte que são uma só. Dessa forma, a gente consegue conceber a ideia de que 3 pessoas da Trindade podem ser uma, porque cada uma está habitando uma nas outras. Então, a doutrina da pericorese, ela é uma formulação genial que consegue conceber essa realidade. Porque é muito comum a gente entender Trindade, mas ainda existe, que eu vou estar falando depois, que é ou modalismo ou triteísmo. Dar uma veemência em Deus ser um, ou dar uma veemência que Deus é 3 pessoas distintas, sabe? Mas a doutrina da pericorese, ela nos consegue juntar que Deus é um, Deus é 3. Ou seja, Deus ele é um em substância, ele é um em substância e é um porque as pessoas elas vivem perpetuamente uma nas outras. Agora, falando das distinções da Trindade, ou seja, visto que eles estão uma nas outras, que é a mesma substância, pode existir alguma diferença
entre o Pai, o Filho e o Espírito? Pode, porque elas são pessoas distintas, então deve haver alguma diferença. Mas há, de fato. Porque se não existir, então o Pai, Filho e Espírito são 3 manifestações de Deus, e não 3 pessoas distintas. Entende? Então tem que haver alguma diferença entre o Pai, Filho e Espírito. Mas se eles são iguais em substância, qual seria essa diferença? E a gente consegue ver na Bíblia que o aspecto da diferença de Deus, que diferencia o Pai, Filho e Espírito, são as relações de subordinação e de autoridade entre as pessoas da Trindade. Ou seja, nas relações entre si, o Filho está subordinado ao Pai. O Pai, ele tem autoridade sobre o Filho, e o Filho, então, ele é subordinado ao Pai. E o Espírito Santo, ele é subordinado ao Pai e ao Filho. E eles conseguem usufruir dessa relação eterna e livre de amor e amorosa de autoridade e submissão. Entende? Isso foi desde a eternidade, ontologicamente. Tipo, na pericorese, por exemplo, o Pai realmente detinha autoridade sobre o Filho. O Filho é subordinado ao Pai e ambos eram autoridade sobre o Espírito. Mas isso, de forma alguma, faz com que um seja menos Deus do que o outro. Ou altera qualquer tipo de substância divina. É apenas o reconhecimento que o Filho dá ao Pai como autoridade sobre ele, que o Espírito dá a ambos. Entende? Mas eles ainda assim detêm o mesmo caráter divino e o mesmo aspecto divino, cada um. E ainda habitam mutuamente um no outro. E isso é muito legal, porque dessa forma a gente consegue, por exemplo, argumentar sobre a submissão feminina, a submissão da mulher no casamento, que alguns eles podem falar, cara, mas se a mulher é submissa no casamento, ela é menos importante do que o homem. O homem detém, por ser uma autoridade, o homem ele é mais importante do que a mulher, sei lá. Entende? As pessoas podem acabar associando isso. Só que, da mesma forma, Jesus é submisso ao Pai. Ele é subordinado ao Pai. O Pai ele é autoridade sobre Jesus. Então, dizer que a mulher é menos importante que o marido, por conta da submissão, é a mesma coisa que dizer que Jesus é menos Deus do que o Pai, porque Jesus é subordinado ao Pai, sabe? É falar que, Jesus é mais importante do que o Deus Pai, porque é subordinado não, sabe? Porque não muda essa substância, essa substância realmente divina, sabe? Então, é um ótimo argumento para a gente conseguir entender que a submissão, ela não faz com que a mulher seja menos importante do que o homem, mas ambos estão no mesmo peso de igualdade. Isso é muito maneiro. Eu considero isso muito maneiro, é um argumento muito bom. E a gente consegue ver essa base de distinção quando Jesus ele fala que o meu Pai é maior do que eu, sabe? E depois ele fala mais, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. A gente consegue ver que Jesus ele demonstra esse amor pelo Pai, obedecendo tudo que o Pai manda, sabe? Fazendo tudo que o Pai faz. E ele dando essa glória, essa honra, falando que o Pai é maior do que Jesus, sabe? Desse lance da autoridade que o Pai tem sobre Jesus. E da mesma forma, o Pai glorifica o Filho, quando fala, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É o Pai dando glória ao Filho, o Pai dando reconhecimento ao Filho, entende? Da mesma forma, os dois, o Pai e o Filho, dando glória ao Espírito Santo, quando fala que a blasfêmia contra o Filho pode ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito é um pecado sem perdão, entende? Vocês se verem na live entendem como isso pode ser pecado sem perdão e tal, mas como eles também atribuem glória ao Espírito, falando, cara, se vocês blasfemarem contra o Espírito, vocês não têm perdão, entende? Então, como cada pessoa dá importância umas às outras, e dão essa honra e glória também umas às outras. Mas ainda assim é diferente esses papéis, é diferente essa hierarquia. Eu não gosto de falar hierarquia, mas é diferente essa autoridade que um tem sobre o outro. E é isso que distingue cada pessoa da Trindade. E a gente consegue ver nessa relação, já falei, a gente consegue também ver que o Espírito, provar que o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho quando o Pai e o Filho enviam o Espírito. Ou seja, ele está realizando a vontade do Pai e do Filho sendo enviado. Show? Alguma dúvida? É muito para absorver, eu sei.
Mas a gente, dessa forma, conseguiu entender até agora como a Trindade está revelada na palavra, no Antigo e Novo Testamento, como a Trindade ela é uma só, através da unidade substancial pericorética, e ainda assim são 6 pessoas distintas, que detêm uma diferença entre elas, que é a diferença dos papéis de subordinação que existem entre si. Fechou? Beleza, então. Agora a gente já está falando sobre as heresias da Trindade. E essa é uma foto maneira que é o São Nicolau, que mais tarde seria o Papai Noel, dando um tapa na cara de Ario. E é um cara que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Um cara que estabeleceu uma heresia. E eu gosto muito dessa foto. A primeira heresia que tem é o modalismo. O que seria o modalismo? O modalismo, ele exclui que exista alguma distinção entre as pessoas da Trindade. Ou seja, Deus ele é apenas um. E o Pai, o Filho e o Espírito seriam apenas diferentes manifestações desse único Deus. Ou seja, seriam diferentes máscaras desse um Deus. Então, no momento Deus coloca a máscara de Filho e é o Jesus, aí outro momento ele tira essa máscara e bota a máscara de Deus Pai e ele é o Deus Pai, mas ele continua sendo só um Deus, só que se expressando e se manifestando de formas diferentes. Entende? Então, essa seria a heresia do modalismo. E também pode ser conhecida como sabelianismo. Sabélio, que foi um grande defensor dessa heresia. Então, modalismo é que Deus ele se expressa de formas diferentes. Outra doutrina seria o arianismo, daquele cara que recebeu um tapão, é o Ário. E o Ário, ele queria contrapor o modalismo, ele queria contrapor o sabelianismo. Mas para fazer isso, para contrapor ele chegou em outra heresia, ele foi para o outro extremo. Deus, ele, não é só um, de modos diferentes, mas ele foi para o outro ponto da curva. A gente pode definir o arianismo em alguns pontos. No arianismo, Deus ele é solitário. Então, Deus ele é somente o Pai. Só o Pai que é Deus. E ele eternamente, ele é um ser solitário. O Filho, que é Jesus, ele foi criado a partir do nada, que seria o ex nihilo, do nada, pela vontade do Pai. Mas teve algum momento na eternidade que Jesus não existia. Ou seja, Jesus ele não é um ser eterno. Mas a única pessoa que é eterna seria o Pai. Dessa forma, o Filho ele possui a natureza mutável, e o Filho ele é apenas bom, Jesus ele é apenas bom porque ele tem livre-arbítrio, ele escolhe ser bom. Não porque ele é bom como natureza. Percebe que Jesus, dessa forma, é descaracterizado como uma pessoa totalmente divina, por exemplo. E a substância do Pai, do Filho e do Espírito são diferentes, sendo que apenas o Pai tem essa substância divina. Dessa forma, Jesus, ele não é mais Deus, mas ele é um ser criado e elevado, sendo uma espécie de semideus, né? Então, que eu coloquei a foto de Hércules, que é como se fosse um semideus, sabe? Jesus é como se fosse um Hércules de Deus. Ele é uma pessoa elevada, uma pessoa que... uma pessoa elevada, uma pessoa melhor do que os seres humanos, mas ainda assim não é Deus. E muita gente crê nisso, na verdade, até hoje. É que Deus é apenas o Pai e que Jesus ele é um profeta, ele é um ser elevado, ele é uma pessoa de uma moral muito maneira de se observar, mas que não é Deus, sabe? Então, essa é a heresia do arianismo. A outra é do triteísmo. O triteísmo, ele já é ele é o oposto do modalismo. Ele fala que não há nenhum tipo de unidade entre Deus, mas que Deus, eles são 3 pessoas totalmente distintas e que não há nenhuma unidade pericorética nem substancial entre elas. Ou seja, existem 3 deuses diferentes. São 3 deuses, são 3 seres divinos. Então, dessa forma, não seria um monoteísmo cristão, mas sim um politeísmo. Então, o triteísmo seria essa doutrina de que há 3 deuses diferentes e que não há nada que une eles. Show? Agora a gente vai estar falando sobre as ilustrações da Trindade. E é importante porque a gente muitas vezes tenta criar coisas, pegar analogias que expliquem a Trindade. E a gente vai estar pegando uma das mais famosas. Eu vou estar mostrando por que elas são errôneas, por que elas são erradas. A gente costuma muitas vezes usar isso e tal. Na verdade, eu queria que vocês tentassem falar, se isso fosse de forma rápida, eu vou estar dando a ilustração e quero que vocês me digam por que ela seria errada. Vamos ver se vocês entenderam. Se rolar, né? Se não rolar, eu continuo falando aqui. A água.
Alguns afirmam que a Trindade é... O Matheus não pode participar disso, não, porque o Matheus, ele sabe as respostas. Alguns afirmam que a Trindade é como água, um único elemento que se apresenta em 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. Por que isso seria errado? Por que vocês veem que isso seria errado? Essa representação seria errada? Tiago, porque você falou que é a mesma substância, né? São 3 pessoas distintas, mas a mesma substância. Uhum. Seria por isso? Então, não seria por isso. Porque assim ele também fala que, tipo, a água é a mesma substância, mas que está em 3 estados diferentes, sólido, líquido e gasoso. Continua sendo a mesma substância. Mas... sim, saquei. Então não sei. Beleza, então. Aí, Celso. Exatamente, o tio Celso acertou. Porque essa representação seria uma espécie de modalismo, que a gente falou antes, que seria 3 manifestações diferentes, ou seja, sólido, líquido e gasoso, para apenas uma pessoa, entende? Que foi o que a gente viu antes, que é apenas um Deus com a máscara diferente, ou seja, um momento ele é sólido, outro momento ele é líquido, outro momento ele é gasoso, mas que isso não manifesta quem Deus é em sua pessoa. Show? O outro é o ovo. Algumas pessoas falam que Deus é como um ovo, formado de casca, clara e gema. Acho que essa daí eu acho um pouco mais óbvio. Mas... Essa é a pior de todas. Eu também acho. E olha, pessoalmente, eu vou dar meu relato pessoal. Eu muitas vezes já falei da Trindade como o da água, tá? Eu já usei isso. Eu também já usei o que a gente vai ver como próximo, tá? Então, esses erros podem ser comuns, vocês podem ter cometido, eu também já cometi na minha vida, mas é importante a gente aprender e melhorar quanto a isso. Mas por que Deus ele não é como ovo? Se quiser, pode responder também, Matheus, logo, se quiser também. Que Deus não é casca, ovo, casca, clara e gema. Não? Show. Isso está errado, obviamente, porque dessa forma, Pai, Filho e Espírito Santo seria como se fosse parte de Deus, e não o Deus inteiro. Então, porque a casca de ovo não é o ovo. A casca de ovo é parte de um ovo. A clara da mesma forma e a gema da mesma forma. Então, dizer que Deus é dessa forma, que eles são dessa maneira, é dizer que o Pai ele não é completamente Deus, mas ele é 1/3 de Deus. E o Filho é 1/3 de Deus, e o Espírito é 1/3 de Deus, e todos somados formam apenas o Deus inteiro, entende? Então, é uma heresia, mas é uma distinção errada também na Trindade. E o outro seria como o Sol. Esse eu já usei também, que fala que nela o Pai é como o Sol, composto pelo próprio, os raios dele e o calor que emana dele. Então, o Pai é o Sol, o Filho é esse raio de Sol que vem do Pai, e o Espírito é esse calor que se dá entre o Pai, e a relação entre o Pai e o Filho. Mas por que seria uma heresia? Esse eu acho um pouco mais complicado, mas também dá para ver. E por que seria heresia? Porque da mesma forma que esse junta mais ou menos o do ovo e da água. Porque o raio de sol não é o sol. Nem o calor do sol é o sol. Então, seria uma espécie de sabelianismo, de arianismo. Porque só Deus, só o sol que seria o sol, só Deus, Pai que seria Deus, e o resto seria apenas seres não tão divinos quanto o próprio Deus. Da mesma forma que dessa maneira seria maneira diferente, sabe, de manifestar a própria pessoa. O próprio Sabélio da modalismo, ele usou essa ilustração para defender o modalismo, entende? Que um só Deus, mas de maneira diferente de se manifestar. Show? Ô, Tiago. Oi. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu acho que é importante a gente entender isso. Uhum. Às vezes a gente critica essas formas de explicar, mas a gente tem que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, como você explica o que é para nós inexplicável. Então, quando a gente tenta usar essas figuras de linguagem, a gente tenta chegar o mais perto que a gente consegue da explicação de Deus. Então, esse é um ponto importante. Uhum. E isso ficou muito claro na cabeça quando eu li
agora nessa releitura dos evangelhos, eu vi algumas das parábolas de Jesus. Se você olha as parábolas de Jesus, você vê que elas são falhas no sentido de explicar exatamente aquilo que ele está dizendo, como, por exemplo, ele fala do juiz iníquo, que você fica insistindo lá, que você tem que ficar orando até ele, tem que ficar pedindo até ele atender. Então, e aí quando ele vai para Deus, Deus atende você, mas o próprio Jesus diz, olha, não fica repetindo as coisas, não fica... Então, quer dizer, você acaba entrando em luta, porque por um lado, às vezes, diz uma coisa, por outro lado, às vezes, diz outra. E se você olha as parábolas de Jesus, você vai ver que existem algumas falhas vamos dizer, essas parábolas não explicam 100% do que Jesus está falando, mas são só uma forma dele trazer para a nossa visão aquilo que talvez fosse muito difícil de ser entendido de outra forma. Então, às vezes, usar essas metáforas, elas facilitam o entendimento, embora elas sejam sempre incompletas em relação à explicação total. Sim, então, exatamente. Só que o lance é que eu estou explicando aqui, é da gente acabar usando elas para basear a nossa doutrina.